Estamos de volta com o segundo bloco do nosso TV Câmara Entrevista. Se você chegou agora, eu te conto. Hoje o nosso papo é com a Lia Mariotto. Ela é paleógrafa, que cuida aí um pouquinho da história do nosso arquivo da cidade. Para falar por quê? São 372 anos que Taubaté completa agora em 2017, então tem muito a ser contado. Lia, a gente percebe que Taubaté tem a sua história. Tem o Museu de História Natural, tem Arte Sacra, tem até o Museu do Mazzaropi, mas a gente percebe que talvez são pontos mais turísticos do que visitados por taubatianos. A senhora acha que falta um pouquinho mais de interesse, não só do taubatiano em si, mas dos brasileiros pela história? Olha, Tânia, eu sempre falo o seguinte, o que não é conhecido não é amado. Se você não conhece, você não ama. Então, falta o taubatiano se apoderar da sua história, entende? A hora que ele tiver o conhecimento da beleza que ele tem como patrimônio imaterial, eu garanto para você que ele não só vai se orgulhar, como também vai querer saber mais, sabe? Muitos e muitos pesquisadores, eu vi isso quando eu estava lá no arquivo, entravam para visitar o arquivo. Quando viam eu lendo aquela documentação, já se interessavam, já queriam saber mais um pouquinho, já marcava uns dias depois, já estava lá pesquisando a família dele. Da família dele, ele abriu o leque para a história de Taubaté. Então, o falta é aquela... Eu acho que deveria ter nas escolas de Taubaté, nas escolas municipais, as escolas das crianças, a história de Taubaté, a cadeira História de Taubaté. Entende? Para quando ele tivesse condição, a criança tivesse condição, dar continuidade lá no arquivo. São raríssimos os documentos seiscentistas do Brasil. Aqui nós temos de 1600, a partir de 1645. De 49, aliás, 45 foi a elevação à vila, né? Mas o que sobrou, é lógico que existiram outros documentos, mas você não fica, a pesquisa histórica, você começa no lugar, de repente você está indo no Arquivo do Estado em São Paulo, no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, é meio espalhado, entende? E você começa a se apoderar daquilo que é seu, e o povo não percebe isso. Sim. Faz sentido. A gente para pensar até, né? Porque a gente não aprende tanto. Dizem até que a história serve para a gente aprender a não cometer os erros de novo do passado. O que Taubaté nos ensina, então, para esse nosso futuro aí que está complicado pelo que a gente anda vendo nas notícias? Olha, meu amor, o que a gente pode aprender? Uma boa pergunta. Você estudando a história de Taubaté, você percebe como Taubaté foi culta. Aqui não é o que você deixa de fazer, aqui são coisas para serem repetidas, para voltar, entende? A ser como era. Era uma cidade respeitadíssima, desde a vila, tanto é que ela foi cabeça de capitania. Depois no Império, mesmo no começo da República, é que infelizmente a situação do Brasil hoje, eu vou falar uma palavra pesada, mas é o que eu penso, está numa decadência, né? Moral, cultural, escolar até, mas nós temos matéria-prima para resgatar a história de Taubaté, o orgulho de ser taubatiano, isso que precisa ser repetido aqui em Taubaté. A gente acompanha a história, Taubaté foi de vanguarda, a gente pode dizer assim, por muito tempo. Sempre foi sendo a primeira de várias coisas. Mesmo a Lei Áurea, a gente antecipou, Taubaté antecipou, libertou os escravos antes. Só que de uns tempos para cá parece que parou. Parou. Na opinião da senhora, o que aconteceu? E o que a gente pode fazer para voltar a ter todo esse status? Olha, eu acho que as pessoas que se dedicavam a isso, elas foram falecendo, entende? Os interesses foram mudando, né? Antigamente você tinha tempo de ler, hoje em dia não se tem mais tempo para ler, né? O WhatsApp, o celular não dá mais tempo. Então, nós temos que encontrar um veículo que atraia as crianças novamente, mas com o conteúdo desse Taubaté de vanguarda.
Né? Esse aí fica um desafio para os pedagogos, para os professores. Encontrar uma maneira, talvez até de jogos, entende? Dar uma aula de Taubaté através de joguinhos eletrônicos. Primeiro fazer esses joguinhos, mas o conteúdo tem aqui em Taubaté. Não precisa inventar nada, nada. E um conteúdo muito rico. Tem como levar... A gente percebe que, eu falei até dos museus e tal, que não são tão frequentados, mas Taubaté é quase um museu a céu aberto, né? Então Taubaté dá também para incentivar esse tipo de turismo cultural e histórico. Sim, olha, um passeio com as crianças, por exemplo, um professor que conheça. Olha, vou dar um exemplo para você. Ali naquela região do convento. Aquela região ali tem, numa esquina, provavelmente a casa de fundição, a história do convento, a antiga Cavarucanguera, né, a rua, que não se conhece, mas eu acho de uma poesia enorme, Cavarucanguera. É um nome Nhengatu mesmo, entende? Tem significado conhecido? É cabeça de cavalo. Mas não necessariamente, entende, a cabeça do cavalo. A Câmara determina em 1786, por aí assim, que os leprosos não poderiam mais entrar na cidade, porque era uma doença altamente contagiosa que não tinha cura. Então, eles ficavam ao redor da vila. E nós sabemos que esse tipo a lepra, ela vai destruindo, né, as partes das pessoas e chega a cair mesmo. Então, como eles moravam assim, afastado da vila, e, por exemplo, um leproso que perdesse os pés, ele tinha que andar a cavalo. E eram outros que perdessem orelha, nariz, pareciam umas caveiras. E por aí, entende? O indígena não conhecia a lepra. O branco, sim, né? Sim. Mas o indígena, não. Não que aqui, né, já era o indígena de contato, não era o indígena puro, mas mesmo assim ele não conhecia a lepra. Então, ele usando o Nhengatu, ele dizia lá, aquele é um Cavarucanguera, é uma caveira a cavalo. Nossa! Então, essa é uma das suposições. Entende? E ficou, porque era a entrada da cidade, hoje a rua, como é que chama hoje? Esqueci o seu nome antigo, esqueci o antigo, o novo. Era a entrada da vila, né? A entrada da cidade, uma das entradas da cidade. Então, ficou o nome Cavarucanguera. Então, aquele, como eu estava dizendo a você antes, aquele pedaço do convento. Tem a Cruz do Firmino, que é uma história, uma espécie de um buraco onde é acendido velas às segundas-feiras. Ali morreu um escravo assassinado, o Firmino. É também outra história. É uma outra história. Então, tem o Firmino, tem o convento, a história do convento, tem a casa de fundição, tem ali o antigo tanque da cidade, depois o Esporte Clube de Taubaté. São lugares que são camadas de história. Então, pega um grupo de crianças e vai contando dentro do nível de uma criança que possa entender as coisas históricas que ainda tem, os pontos históricos de Taubaté. E tem a Bica do Bugre, né? Que dizem que... A Bica do Bugre, a lendária Bica do Bugre. Pois é, eu bebi dessa água, por isso que eu estou aqui. Não sai mais. Eu queria perguntar para a senhora assim, quando a gente faz todo esse processo de pesquisa, a gente acaba encontrando muitas histórias curiosas, até essa mesmo da caveira no cavalo, que eu achei incrível. Mas tem alguma de Taubaté, assim, que marcou a senhora e que quase ninguém sabe, que seja curiosa tanto para o bem quanto para o mal? Você já ouviu falar na pedra que cura mordedura de cobra? Não. Então, tem um documento que um senhor morre, falece, e ele deixa arrolado em herança uma pedra que tinha a propriedade de curar mordida de cobra. E era uma pedra que não poderia ser cobrado o serviço e tinha que passar só na linha masculina. Se numa geração tivesse a linha feminina, tudo bem, mas o próximo
filho que nascesse, homem que nascesse naquela família, a pedra era dele. Então, era uma pedra que, quando a cobra picava, colocava a pedra, ela aderia na pele, chupava todo o veneno, a pessoa não morreria, e ela soltava por si, tinha que deixar ela soltar. E depois limpava num leite, punha ela mergulhada no leite para ela adquirir de novo as propriedades. Nossa. Eu também queria perguntar o seguinte, quem é de fora, ouve a palavra de Taubaté, hoje em dia ganhou uma entonação, um significado ruim por causa da grávida de Taubaté. Mas a senhora conhece toda a história de Taubaté. Então, para a senhora, o que seria alguém de Taubaté? Quais seriam as qualidades verdadeiras de alguém ou alguma coisa de Taubaté? O Taubaté é muito bairrista. O taubatiano é muito bairrista. Mas ele sabe por que ele é bairrista? Porque ele traz no DNA dele, ele não sabe, mas o DNA dele fala alto dentro dele. Porque aqui foi um ninho de bandeirantes. No Bandeirantes, ele não era aquele homem, o herói nem o bandido. Eram pessoas, vamos dizer, normais, que tinham aquela vontade de se aventurar e ir atrás do ouro. E, lógico, naquela época, conforme a situação, você matava ou você morria. Não tinha alternativa. Né? E eles foram em busca, foram assim, ao mesmo tempo que foram tidos por alguns, os bandeirantes são tidos como violentos, também teve o fato de terem descoberto o ouro, de ter trazido um pouco de glória para a colônia do Brasil, né? Que até então... E são 372 anos. 372 anos de história. Tem até que é pouquinho perto do mundo inteiro, mas é muita coisa para o Brasil. É verdade. E o que a gente pode esperar aí para os próximos 372? Olha, meu bem, eu espero que esta entrevista sirva para despertar a vontade de conhecer um pouco mais de Taubaté e das gerações irem se apoderando dessa história, porque senão ela vai novamente ser encoberta de poeira. Quem adorou essa entrevista, que aposto que muita gente adorou, e tivesse interesse, pode ir nesse arquivo que a senhora trabalha? Qual seria o primeiro passo para descobrir? Olha, o arquivo ele é uma sala da divisão de museus, lá perto da Rodoviária Nova. Então, entra no museu, é público, aberto, disponível. Vai até o arquivo e começa, por exemplo, eu quero pesquisar o meu pai, né, o meu avô, vamos dizer assim. Então, ele tem que dar o nome do avô e a data de falecimento, porque a documentação é todinha, ela é classificada cronologicamente. Então, se você chegasse lá, enquanto eu estiver trabalhando, eu quero o inventário de uma determinada pessoa, eu ia perguntar a você qual o ano. Pelo ano, eu iria na caixa. Entende? Pela caixa, nós íamos procurando se realmente, normalmente está, ele é família de Taubaté, está lá. E ali ele vai, porque se ele encontra o testamento no inventário, às vezes vem o testamento anexado. No testamento, essa pessoa que está falecida, que morreu, ela fala, meu pai era fulano de tal. Então, você vai atrás desse, e assim você vai indo. E à medida que você vai mexendo na documentação, você vai se interessando, nossa, olha, a casa do meu bisavô ficava na Rua do Rosário. Onde será que é a Rua do Rosário? Hoje é a Rua Visconde do Rio Branco. Né? Então, ela vai... É uma teia. É uma teia, é uma teia. É trabalhoso, mas vale a pena. Eu amo. Eu também amo, sou suspeita para falar. Infelizmente, nosso tempo acabou, o papo estava super bacana, dava para render mais um monte de coisa, porque tinha muita coisa mais para perguntar. Vai ter que ficar para uma próxima, Lia. Se você gostou dessa entrevista, quer ver outras, você já sabe, vai no site, no Facebook, no YouTube e acompanha a nossa programação, que a gente tem bastante coisa bacana para mostrar para vocês, inclusive sobre o aniversário da cidade. Então, obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.